alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para poder falar do capítulo 3. Estou gravando essa aula, né, pela plataforma do YouTube do canal Colégio Teixeira Neto, para nós falarmos sobre os aspectos naturais, clima e vegetação. Todo mundo sabe o que é vegetação, né? É um conjunto de plantas que estão num determinado local. A vegetação, ela é determinada pelo clima, pelo relevo, pelo solo, pela quantidade de chuva que cai. Agora, o que nós vamos entender sobre clima? O que você sabe sobre clima? Clima é a temperatura, é a variação da temperatura em determinados momentos do tempo. Veja bem, existe clima e existe tempo meteorológico. O tempo meteorológico, ele muda constantemente. Vai ter a previsão do tempo. Então, a moça lá do tempo da televisão fala assim, a previsão do tempo para hoje será de chuva, o céu encoberto, nuvens ou sol. De repente, pode acontecer algum fator natural que independe da função do homem, da mão do homem, e não acontecer aqueles fenômenos naturais. E isso a gente chama de tempo. Então, o tempo, ele é um fator meteorológico, ele pode mudar. Agora, o conjunto desse tempo é que vai formar o clima. Então, o clima, ele é resultado pela umidade, pela quantidade de chuva, ele é também resultante da proximidade do mar, ele é resultante da influência do continente. Então, veja bem, o Brasil todo mundo sabe, ele é o 5º país do planeta em extensão territorial, correto? Então, nós temos países maiores que o Brasil, o caso da Rússia, o caso da China, o caso dos Estados Unidos, do Canadá. E em 5º de extensão territorial vem o Brasil. Então, pelo Brasil ser um país com um território bem vasto, ele vai apresentar diferentes tipos de clima. Então, nós temos, né, os climas tropical, o equatorial e o subtropical. O clima tropical é o predominante. Ele vai ocorrer em maior proporção no território brasileiro. O tropical ele vai dividir-se em 3 subpartes. Úmido, o tropical de altitude e o tropical semiárido. Quando eu falo que ele é predominante, é porque ele vai ocorrer em maior proporção no território brasileiro. Tem até uma música, né, do Jorge Benjor, que ele fala assim, moro num país tropical. Então, mostra para nós a tropicalidade. Daqui a pouco nós vamos para o mapa e eu vou explicar o que vem a ser essa tropicalidade. O outro clima que vai ocorrer aqui no território brasileiro é o clima equatorial. E esse clima equatorial ele vai subdividir em 2 partes. O equatorial úmido e o equatorial semiúmido. O equatorial úmido ele vai ocorrer na região norte, no norte do Mato Grosso e o oeste do Maranhão. O semiúmido ele vai ocorrer em Roraima, que é o estado da região norte, e uma parte pequenininha do oeste do Amazonas. Que diferença que tem de úmido e semiúmido? O clima equatorial úmido é aquele onde a umidade ela é mais elevada e onde ocorrem chuvas constantes, chuvas abundantes. Lá é muito comum eles marcarem algum encontro, alguma coisa para antes da chuva ou depois da chuva, de tão comum que é a chuva, devido estar próximo à linha do Equador. Então, olha aqui para vocês verem. A região norte, vamos achar o Brasil aqui, né? A região norte do Brasil é a região que está mais próxima da linha do Equador. Então, a tropicalidade, essa questão da influência dos raios solares aqui, vai fazer com que haja mais evaporação e vai estar a umidade muito alta na atmosfera. O que é umidade atmosférica? É quando tem muito vapor de água na atmosfera. Então, isso vai fazer com que haja precipitação. O que é precipitação? Chuva. Eu posso ter precipitação em forma de chuva, em forma de neblina, em forma de orvalho. Não é o nosso caso, mas em forma também de neve. Tá certo? Bom, então voltando aqui. O tropical úmido
é onde tem maior frequência de chuva. Chove mais. Por isso que lá tem uma floresta tão densa. Não é porque o solo é fértil, é por causa dessa combinação de fatores que vai fazer com que a gente tenha uma floresta muito densa nessa região. E o equatorial semiúmido, ele vai ocorrer em todo o estado de Roraima, o oeste do Amazonas, uma parte pequenininha, onde as chuvas não são tão abundantes como aqui no equatorial úmido. Chove, mas não é tão comum, não é tão frequente. Um outro clima que ocorre no Brasil é o subtropical. A palavrinha subtropical significa abaixo. Abaixo de quê? Da linha do Trópico de Capricórnio. Então, estão dentro dessa subtropicalidade do Brasil todos os estados da região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o sul do estado de São Paulo, o sul do estado do Mato Grosso. E aqui, exatamente nesse clima subtropical, que vai ocorrer as 4 estações do ano bem definidas: verão, inverno, primavera e outono. E nesse clima equatorial e tropical, elas ocorrem também, mas não é tão fácil da gente perceber sem a gente consultar a tabela, porque é mais visível nesses dois tipos de clima a estação do verão e do inverno. Bom, o que vai influenciar para que esse clima tenha essa diferença? Primeira coisa, eu já comentei com vocês, é exatamente a altitude, a maritimidade e a continentalidade, o relevo, né, que a gente pode ver. Você pode abrir seu livro aí lá na página 39, você vai ver direitinho, né, os fatores que vão interferir, que vão influenciar no clima de qualquer lugar do mundo, né? Eu estou tirando o Brasil, que ele é o nosso ponto de referência nesse momento. Mas além dele, existem ainda massas de ar que vão atuar dentro do Brasil. E o que nós vamos entender por massa de ar? As massas de ar são porções de ar, né, atmosférica, que vão deslocar de um lugar para outro, trazendo isso para a nossa realidade. É o vento em movimento, as massas de ar em movimento. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem direitinho. Quando você está tomando banho, está no período do inverno, ou mesmo agora no outono, que a temperatura começou a cair, e você põe um chuveiro bem quente, está tudo fechado, dá fumaça, não dá? Quando você sai do chuveiro, você abre a porta, vai entrar uma massa de ar, uma corrente fria. Então lá estava quente, vapor, entrou em contato com o vento frio que veio do corredor da sua casa, imediatamente aquele vapor vai se transformar em gotículas de ar. Então isso que são as massas de ar. Então nós temos massas de ar que vão atuar no Brasil. Presta atenção, só a segunda letra que é maiúscula, tá? A primeira e a terceira são minúsculas. Então eu tenho aqui as massas de ar que atuam durante o verão, né? Massa equatorial atlântica, MEA. A massa tropical atlântica, MTA. Tá vendo? Só a segunda que é maiúscula. A massa equatorial continental e a massa tropical continental. Durante o inverno, que a gente vai começar lá no mês de junho, que a gente está no outono, vão ser outras massas diferentes, com temperatura do ar atmosférico diferente. A massa equatorial atlântica, por isso que a temperatura tende a cair. A massa equatorial continental, a massa tropical atlântica e essa aqui, ó, que vai fazer a diferença. Vou pegar um pincel aqui. Essa aqui que vai fazer a diferença para ocorrer queda brusca na temperatura em alguns lugares do nosso território brasileiro durante o inverno, que é a massa polar atlântica. Então, trazendo aqui para o nosso mapa, eu vou estar explicando aqui no mapa mundo para vocês interagirem melhor. Aqui nós já sabemos que essa linha é a linha do Equador, é a linha de 0 grau. Então, a gente fala que a latitude, ela vai dar para nós características de clima e de vegetação. Então, vamos lá. A linha do Equador, ela vai cortar o território brasileiro bem nessa parte norte aqui. Então, essa região aqui
é a região que recebe mais os raios solares, por isso que é calor excessivo, porém úmido. Daí vem o equatorial úmido e, né, consequentemente, a outra subdivisão que é o equatorial semiúmido, que vai ocorrer aqui no estado de Roraima, que está ao norte do Equador, vocês estão vendo aqui? Ao norte do Equador, e uma partezinha pequenininha aqui no oeste, onde eu estou pondo a régua aqui, bem pequenininha, no oeste do Amazonas. Então, aqui chove, mas não é tão frequente como aqui na região norte e aqui no oeste do Maranhão, correto? Agora, quando eu falo de clima tropical, é o clima que vai ocorrer na faixa entre o Equador e o Trópico de Capricórnio. Vocês estão vendo essa faixa todinha aqui? A maior parte do território brasileiro é a faixa tropical. Por isso que a gente fala que o clima predominante do território brasileiro é o clima tropical. Moro num país tropical. Então, por isso que a maior abrangência é o tropical. E como eu disse para vocês, o tropical vai subdividir em 3 partes. Tropical úmido, é esse que está aqui, ó, que vai ter influência da massa que vem aqui do oceano, certo? O tropical continental, que vai ocorrer na parte central aqui do Brasil, inclusive Minas Gerais, né? E o tropical semiárido. E temos também o tropical de altitude, que vai ocorrer aqui nessa área, onde o relevo vai interferir na temperatura. Já ao sul do Trópico de Capricórnio, né? Sul do Trópico de Capricórnio, essa pontilhada aqui, ó, essa parte onde eu tô pondo a régua aqui, ó, sul do Mato Grosso do Sul, sul de São Paulo, todo o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, exatamente é onde nós vamos ter a ocorrência do clima subtropical. Então, as massas de ar, que é uma porção atmosférica de vento com temperaturas e umidade diferentes, vão interferir. É muito comum, quando há previsão do tempo, eles falarem assim, uma massa de ar polar vai atuar e a temperatura de determinados lugares vão ser derrubada, vai cair, vai ficar mais baixa. Então, presta atenção aqui, olha. Uma massa de ar polar saiu aqui do Polo Sul e ela vem em direção, por causa do vento que vai soprando e por causa também do oceano, e ela vai derrubar as temperaturas. Por isso que tem dia que a gente vê no jornal, na época do inverno, que as roupas chegam a congelar no varal, se alguém deixa lá. Então, gente, clima, ele é muito importante. O clima que vai determinar para nós todas as nossas atividades. Então, veja bem, o clima vai determinar para a roupa que eu vou usar, ele vai determinar o tipo de alimento que eu vou ingerir, ele vai determinar para nós a atividade, quando que eu vou fazer atividade física, quando que eu vou usar o meu filtro solar, que a gente sabe que muita exposição ao sol pode causar o câncer de pele, né? E é importante nós lembrarmos disso. Agora, tem uma curiosidade que eu não poderia deixar de falar, que mesmo lá no estado do Rio de Janeiro, onde tem uma área lá que o clima predominante é o tropical de altitude, que é lá no Parque do Itatiaia, que já ocorreu queda de neve em pleno local tropical. Por quê? A altitude lá é uma altitude mais elevada. Então, quando o inverno está muito rigoroso, que a gente está com não sei quantas blusas, meia, bota e etc., lá pode ocorrer queda de neve. Rio de Janeiro, hein? Então, veja bem, já ocorreu neve lá no Rio de Janeiro, lá no Parque Nacional do Itatiaia, na Serra da Mantiqueira. Já ocorreu em 1920, 1976, 1985, 1988 e 2012. Bom, então hoje a gente estudou, nós fizemos uma análise da página 37